Imagina a seguinte situação. Uma equipe médica realiza uma cirurgia complexa, de emergência, e tudo sai absolutamente perfeito. Uhum, o paciente é salvo e se recupera super bem. Isso. A família vai para casa aliviada, missão cumprida. Mas aí, 3 meses depois, o setor financeiro do hospital percebe que simplesmente não vai receber os milhares de reais referentes àquela cirurgia. Nossa, e o motivo muitas vezes é inacreditável de tão banal. É assim, um carimbo que faltou em um laudo ou alguém que digitou um código com um número invertido. É extremamente frustrante. Então, para quem está acompanhando a nossa imersão de hoje, nós vamos destrinchar esse verdadeiro buraco negro financeiro da saúde. E é um tema fascinante e, honestamente, uma dor de cabeça diária para quem trabalha na gestão. Porque, sabe, quando a gente pensa no ambiente clínico, existe uma expectativa quase instintiva de precisão. Como engenharia pura, né? Exato, como engenharia. Um osso quebra, o raio-x mostra aquela linha branca e irregular, o médico simplesmente aponta para a tela e diz que a fratura está bem ali. É um cenário perfeitamente binário. Osso quebrado ou osso intacto. Uma visualização limpa e inquestionável. E, bom, isso traz conforto. Nós gostamos que os problemas sejam visíveis e com soluções diretas. Não, com certeza, a gente adora ter controle. Mas então, a gente sai desse consultório, caminha pelos corredores, abre a porta do departamento de faturamento e, de repente, é como se aquela máquina de raio-x estivesse completamente estilhaçada. Uhum, a gente entra num terreno super nebuloso. É onde a precisão clínica bate de frente com uma muralha gigante de regras institucionais. E a palavra que materializa essa muralha, o grande pesadelo de qualquer gestor hospitalar, é a famosa glosa. É o momento exato em que o cuidado humano vira uma disputa de contrato. Perfeito. A glosa é o grande fantasma do faturamento. O que já define muito bem a missão da nossa análise profunda de hoje. Nós vamos explorar esse labirinto e criar um guia prático definitivo mesmo para quem lida com gestão de saúde. A ideia é entender o que foi recusado, por que diabos isso aconteceu e como recuperar esse dinheiro. É um ótimo roteiro. E bom, para pavimentar esse caminho a gente precisa estabelecer o básico, né? O que é de fato essa barreira? Exato. Como a gente define a glosa, tecnicamente falando? A definição baseada nas nossas fontes é bastante direta. Uma glosa é todo e qualquer procedimento, material, medicamento ou item que foi cobrado pelo prestador de serviço, mas que a operadora de saúde simplesmente decidiu não pagar. Ou, às vezes, pagar só um pedaço do valor, certo? Isso, pagar parcialmente. Na prática, é uma interrupção drástica no fluxo de caixa. O hospital gastou o fio de sutura, pagou a hora do cirurgião, usou a energia elétrica, mas a conta não fecha porque a operadora levanta uma bandeira vermelha. Só que, peraí, isso não pode ser uma via de mão única? A operadora não pode simplesmente cruzar os braços, segurar o dinheiro e falar que não vai pagar porque não quer. Ah, definitivamente não. E essa é a regra de ouro que protege quem está lá na ponta, no prestador de serviço. As regras do jogo exigem transparência. Então, tem uma regulação forte em cima disso. Sim, é terminantemente proibido, tanto por contrato quanto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que a operadora retenha o pagamento sem fornecer uma justificativa clara. Ela não pode ficar em silêncio de jeito nenhum. Isso já dá um alívio. Sim, e mais do que isso, é proibido criar qualquer obstáculo que impeça o hospital ou a clínica de recorrer dessa decisão. Eles têm o direito de brigar por esse valor. Certo. Vamos desempacotar isso, porque agora a coisa fica interessante. Eu convido quem nos ouve a pegar papel e caneta, porque vamos para a primeira etapa prática. Se a operadora é obrigada a dizer o porquê da recusa, a equipe do hospital precisa primeiro encontrar essa justificativa. Exato, é um verdadeiro trabalho de detetive. Como a gente descobre que o dinheiro não caiu na conta? Onde está a cena desse crime financeiro? Essa investigação forense depende muito de entender 2 documentos vitais que as operadoras enviam. O erro clássico de muito gestor iniciante é olhar só para o primeiro documento, que é o demonstrativo de pagamento. Que seria meio que o panorama geral, né? Uhum. É a visão macro. Quando a data de acerto se aproxima, a operadora emite esse demonstrativo, mostrando o lote de contas, o valor total enviado,
o valor processado e, lá no cantinho, o valor glosado total. Mas isso é uma visão de satélite. Mostra que existe um rombo de, sei lá, R$ 50 mil. Só que não aponta se o problema foi uma ressonância magnética super caríssima ou 1000 esparadrapes que cobraram errado. Exatamente. O demonstrativo de pagamento só te dá a má notícia. Para entender o problema de verdade, o profissional tem que mergulhar no segundo documento, o demonstrativo de análise de contas médicas. Ah, aí a investigação começa de verdade. Sim, aqui o jogo muda. Esse documento detalha a situação guia por guia, paciente por paciente. Ele exibe lado a lado o que foi cobrado, o que a operadora aceitou e o que foi glosado item por item. Sabe, fazendo uma analogia com o nosso dia a dia, isso é a mesmíssima dinâmica da fatura do cartão de crédito. Nossa, total. O demonstrativo de pagamento é aquele e-mail com o valor total que chega no fim do mês e te dá um susto. Mas o demonstrativo de análise é quando a gente abre o aplicativo, confere linha por linha e descobre uma assinatura de um streaming bizarro ou uma compra de madrugada que ninguém fez. É a analogia perfeita. E quando a equipe encontra essa compra estranha no demonstrativo de saúde, a operadora é obrigada a colocar uma justificativa bem ao lado dela. Mas não é um textão explicando, né? Não, quem dera fosse. Ela vem no formato de um código de 4 dígitos. E é aí que entra a ferramenta mais importante desse ecossistema, que é a tabela 38 do padrão TIS. Ela é literalmente a pedra de roseta do faturamento. É o nosso tradutor universal, então. O hospital fala uma língua, a operadora fala outra, e a tabela 38 tenta colocar ordem na casa. Mas como o mercado usa isso na prática? É só um dicionário que a gente consulta depois do erro? Ah, vai muito além de um dicionário passivo hoje em dia. O padrão TIS padroniza toda a troca de informações. Então, se o demonstrativo aponta o código 1001, a tabela traduz como número da carteira inválido. Se aponta 1012, significa serviço não coberto pelo plano. Entendi, é bem específico. Muito. E o que as equipes de faturamento de alta performance fazem não é só ler a tabela depois que a bomba explode. Eles inserem esses códigos nos algoritmos dos sistemas internos, para cruzar os dados antes mesmo do envio. Nossa, preventivo então. Sim, o software audita a conta. Prevê que a operadora vai usar o código 1001 porque a validade da carteirinha expirou no sistema e já bloqueia a cobrança internamente. Assim, a recepção corrige antes da conta ir para a operadora. Isso é inteligência de processo pura. Prevenir o incêndio em vez de correr com o balde de água. Mas, voltando à nossa investigação, quando a recusa já aconteceu e a gente leu o código da tabela 38, como diferenciamos um erro real da nossa equipe de uma recusa que a operadora está forçando? É uma ótima pergunta. E a leitura do código serve justamente para mapear a origem da falha. A gente precisa classificar a glosa para saber qual departamento precisa consertar o processo. Quais são as classificações principais que as fontes trazem? Primeira grande categoria é a glosa administrativa. Como o próprio nome já entrega, ela aponta para falhas em processos burocráticos e operacionais. Pensa na recepção, no cadastro do paciente, na área de internação. Dá um exemplo prático para a gente visualizar. Qual seria um cenário clássico de um erro puramente administrativo que gera uma glosa devida? Um exemplo clássico das fontes é o código 308. Esse código significa faturar uma conta que já havia sido apresentada. A equipe se confunde, duplica o envio de um lote que já estava em análise e a operadora, com toda razão, glosa a duplicidade. Faz sentido, o plano de saúde não vai pagar 2 vezes pela mesma consulta. Exato, é uma falha clara de controle interno da clínica. Justo. A casa errou, a casa conserta. Mas e a outra categoria? Se não foi a burocracia que falhou, sobrou para a operação médica em si. Sim, aí a gente entra no território da glosa técnica e aqui a complexidade aumenta bastante porque ela está ligada diretamente ao trabalho assistencial, médicos, enfermagem, fisioterapia. Onde que costuma dar problema nessa parte? A glosa técnica acontece por pendências na comprovação clínica do cuidado. O paciente foi atendido, o material foi gasto, mas a documentação exigida não sustenta o que foi cobrado.
Tipo, faltou um laudo. Isso, falta o laudo assinado de um exame de imagem ou falta um relatório do cirurgião justificando por que ele precisou usar um material de alto custo que não estava no planejamento inicial da cirurgia. Peraí, deixa eu colocar o chapéu de advogado do diabo por um segundo. Fica à vontade. Vamos imaginar que o cirurgião escreveu o relatório perfeitamente. Assinou, carimbou e deixou bonitinho no prontuário. Aí o faturista, lá no setor administrativo, pega a pasta, monta o envelope para enviar à operadora e simplesmente esquece de colocar o relatório dentro. Um erro super comum, inclusive. Pois é, a falha da montagem é burocrática. Por que isso entra na conta da equipe técnica e vira uma glosa técnica no sistema? Essa provocação é excelente. O que é fascinante aqui é entender o que a operadora está auditando de fato. A operadora não está avaliando o desempenho do faturista que esqueceu o papel. Ela está avaliando a necessidade clínica do procedimento. Ah, o foco é a substância do documento? Exatamente. Como o documento que falta é de natureza médica e a única coisa que comprova que aquela cirurgia realmente precisava daquele material caro, a ausência dele impossibilita a análise técnica do auditor da operadora. Entendido. A dúvida que se gera é sobre a medicina aplicada e não sobre a logística do envelope. É bem isso. Por isso a trava é considerada técnica. A natureza do documento dita a regra do jogo. E a partir dessa classificação, seja administrativa ou técnica, a equipe do hospital precisa fazer um exercício de extrema honestidade. Que seria avaliar se a culpa é realmente nossa ou não. Perfeitamente. Definir se a glosa foi devida ou indevida. Se a glosa for devida, tipo o hospital cobrou errado mesmo, atendeu um plano cancelado, realmente perdeu o laudo, bom, fim de papo, o erro é real. Não tem muito o que chorar nesse caso. Não tem. A energia não deve ser gasta brigando com a operadora, mas sim em treinamento interno para estancar essa sangria, arrumar a própria casa. E se for indevida? Se for indevida, se o laudo foi enviado certinho, se o contrato prevê a cobertura, se o cadastro estava correto e o hospital tem todas as provas disso... Aí é cenário de guerra. Exatamente. O hospital se prepara para o contra-ataque e para recuperar esse dinheiro que é dele por direito. E é exatamente aqui que a gente precisa entrar na situação mais enlouquecedora desse mercado todo. Eu tenho certeza que quem está ouvindo agora e trabalha lá na ponta da operação de um hospital deve estar balançando a cabeça de frustração só de pensar nisso. Eu já até imagino do que você vai falar. Nós falamos de erros da recepção, laudos esquecidos, mas e quando o hospital fez absolutamente tudo certo? A documentação é impecável, o arquivo digital está perfeito, nenhum carimbo faltando, e mesmo assim, o dinheiro não vem? Aqui a coisa fica realmente interessante, porque entramos no terreno do fantasma do sistema. Você tocou no ponto nevrálgico das nossas fontes sobre saúde suplementar. A temida glosa linear. Ela é o pesadelo absoluto dos gestores. Explica pra gente. O que é essa glosa linear? Essencialmente, é um bloqueio sistêmico por parte da operadora. Ele ocorre independentemente de qualquer falha do prestador. O hospital não cometeu erro nenhum. Mas como isso se sustenta? Se não há erro, qual é a desculpa que a operadora usa no tal demonstrativo? Ela cria um código novo dizendo tipo, retenção de dinheiro porque eu quis? De forma alguma. A grande malícia da glosa linear é que ela vem disfarçada. No demonstrativo, ela vai aparecer usando a máscara de uma glosa técnica ou administrativa comum. Caramba! Eles camuflam o bloqueio? Sim. A operadora lança um código alegando, sei lá, falta de justificativa ou procedimento sem cobertura. Só que a justificativa está lá anexada, em letras garrafais. E a cobertura é claríssima no contrato. O faturista olha a recusa, olha o prontuário e as informações simplesmente não batem de jeito nenhum. É um erro fabricado pelo sistema. Para visualizar bem isso, é como tomar uma multa de trânsito por excesso de velocidade quando seu carro estava com o motor fundido parado dentro da garagem. É uma ótima analogia. E a máquina simplesmente decidiu multar você e todo mundo que mora na mesma rua simultaneamente. Mas por que uma operadora faria isso? Qual é a lógica por trás de criar um bloqueio massivo e infundado? A resposta curta e direta é fluxo de caixa. Basicamente, algumas operadoras usam esse atrito administrativo como uma estratégia financeira totalmente deliberada.
Eles seguram o dinheiro de propósito. Sim, pensa no volume de dinheiro envolvido. Se uma operadora rejeita de uma só vez um lote inteiro de faturas perfeitas de um hospital de grande porte, usando uma justificativa genérica qualquer, ela ganha tempo. Ah, claro. O hospital vai ter que recorrer e isso demora. Exato. Em vez de pagar aqueles milhões de reais hoje, ela força o hospital a entrar com um recurso burocrático. Isso compra para a operadora 60, às vezes 90 dias a mais com esse dinheiro, rendendo juros nas contas dela, antes de finalmente ser obrigada a pagar. É uma alavancagem financeira feita puramente nas costas do prestador de serviço. Isso beira o absurdo. Beira mesmo. E é uma prática bem polêmica. Mas vem cá. Se a justificativa no papel é idêntica a um erro humano normal, como a equipe do hospital prova que está sendo vítima desse maquinário automatizado e não de uma coincidência? Grande pista revelada pelas fontes é que a assinatura da glosa linear está no comportamento, e não no código isolado. Um erro humano, por natureza, afeta uma guia específica, um paciente isolado. Faz sentido, o faturista não vai errar o mesmo campo em 300 guias seguidas de propósito. Exatamente. A glosa linear, por ser sistêmica, raramente atinge uma conta só. Ela atinge um lote inteiro. Ou pior, vários lotes enviados simultaneamente sofrem a mesmíssima recusa infundada. É um ataque em massa. É. Quando a equipe pega uma amostragem de dezenas de contas rejeitadas pelo mesmo motivo, revisa todas e percebe que todas estavam absolutamente corretas. O diagnóstico é inegável. É glosa linear. E o que a gente faz quando descobre isso? De receita, o mercado adverte fortemente que a ação obrigatória é reportar à operadora ANS. É preciso exigir fiscalização sobre essa conduta abusiva. Bom, agora que nós já sabemos ler as pistas, sabemos separar as falhas da própria equipe dessas práticas irregulares da operadora, a gente chega na fase final da nossa jornada. A hora de colocar a armadura. Exato. A hora de ir para o contra-ataque, a montagem do chamado recurso de glosa. Como o hospital faz esse dinheiro voltar para a conta? Quais são os caminhos disponíveis? As nossas fontes detalham 4 vias principais aceitas para enviar esse recurso. E o detalhe crucial é que o hospital não escolhe o método livremente. Ele precisa seguir a via que aquela operadora específica exige. Tá. E qual é o primeiro caminho? O primeiro e mais simples é a reapresentação. Reapresentação. E soa como simplesmente apertar o botão de tentar novamente no sistema. É quase isso mesmo. Ela acontece quando a operadora devolve o faturamento apontando um erro bem simples e corrigível logo de cara, sabe? Sem sequer entrar no mérito clínico mais profundo. Tipo um código de município errado. Isso. A equipe arruma o dado no sistema, gera um novo lote e reapresenta a fatura para iniciar um novo ciclo de cobrança do zero. Bem tranquilo. Mas e se o buraco for mais embaixo? E se a gente precisar argumentar, enviar aquele laudo que faltou, montar uma defesa provando que a glosa foi indevida? Aí a gente entra nos métodos mais formais de recurso. O segundo caminho é a planilha de recurso. A operadora envia um arquivo padrão em Excel e o faturista precisa preencher tudo manualmente, dados do paciente, número da guia, valor e redigir a justificativa linha por linha. E os laudos? Ele junta todos os laudos escaneados, compacta tudo numa pasta e envia por e-mail para um departamento específico da operadora. Olha, se nós estivermos falando de uma clínica pequena, tudo bem, mas imagina um hospital de alta complexidade lidando com centenas de glosas por dia. Fazer isso no Excel e mandar por e-mail parece um pesadelo logístico impraticável. Deve existir uma via voltada para quem tem escala, né? E existe, claro. O que nos leva ao terceiro caminho, que é o recurso eletrônico. Essa é a solução real para o volume. O processo acontece todo dentro do portal, do site da própria operadora. Ah, bem mais moderno. Sim. O analista do hospital faz login, acessa o sistema que já tem as contas mapeadas lá dentro, seleciona a fatura que foi glosada, digita a defesa técnica num campo próprio e faz o upload do laudo diretamente lá. Isso centraliza muito a auditoria. Centraliza e elimina aquele caos de planilhas perdidas em e-mails. Em tese, isso também acelera bastante a análise por parte da operadora. Ok, nós temos planilhas digitais e portais eletrônicos em nuvem. Mas
Conhecendo a infinita capacidade burocrática do cenário brasileiro, eu aposto o meu próprio dinheiro que ainda tem gente exigindo que isso seja feito no papel e enviado por correio. E você não perderia essa aposta de jeito nenhum. O quarto método é justamente o recurso manual. E, por incrível que pareça, ele exige o preenchimento de uma guia física do padrão TIS. Aquela guia, impressa em papel, com a justificativa escrita à mão ou impressa e enviadas fisicamente para a sede da operadora. Gente, em plena era de inteligência artificial e dados espaciais, por que alguém ainda exigiria malotes de papel para contestar uma conta médica? Se a gente conectar isso ao cenário geral da saúde no Brasil, faz sentido. A infraestrutura aqui é muito heterogênea. Nós tendemos a pensar no mercado olhando apenas para aquelas operadoras gigantes de alcance nacional. É verdade. A gente esquece as menores. Sim, existem centenas de operadoras de menor porte, planos de autogestão focados em nichos específicos ou cooperativas regionais lá no interior. Muitas simplesmente não têm capital para investir em portais complexos de auditoria em nuvem. Então eles usam o papel como barreira de controle? Eles dependem de fluxos antigos, de sistemas legados e exigem o fluxo físico do papel como mecanismo de controle contábil. É uma realidade que obriga o hospital a ter uma logística híbrida, lidando com APIs de última geração de um lado e com os malotes dos correios do outro. O que nos leva ao terreno mais perigoso de todos, independentemente se o envio do recurso é feito por robô ou por SEDEX. Os prazos. A operadora também dita as regras do relógio no contrato. Absolutamente. E não existe uma lei universal de 30 dias para todo mundo, sabe? Cada contrato dita seu próprio tempo. A variação é drástica. Quão drástica? Alguns dão 30 dias para o hospital recorrer após receber o demonstrativo, outros dão 120 dias. E há contratos que aceitam que você envie recursos até 6 meses depois da recusa. É um campo minado de datas. E a resposta? Porque, se o hospital tem prazo para mandar, a operadora pode simplesmente sentar em cima do recurso e enrolar 6 meses para analisar a defesa. Não, felizmente ela também fica amarrada ao contrato. Geralmente o prazo de resposta espelha o ciclo de pagamento original daquele hospital. Se o combinado é pagar as faturas normais em 30 a 45 dias, a operadora costuma ter esses mesmos 30 a 45 dias para avaliar o recurso. E aí ela decide se paga ou não. Isso, ela decide se vai deferir, que é pagando o valor, ou indeferir, mantendo a recusa permanentemente. A gestão cega desses prazos, aliás, é a causa número 1 de falência de clínicas promissoras no mercado. E a regra de ouro que as nossas fontes ensinam é, basicamente, não importa se o valor glosado é minúsculo ou gigante, o recurso deve sempre ser feito. Sempre, não deixe o dinheiro na mesa. Então, para amarrarmos todas essas pontas e resumir o que tudo isso significa para nossa audiência, sobreviver ao labirinto do faturamento exige uma postura de detetive. Sem dúvida. É preciso ler os demonstrativos com lupa, usar a tabela 38 para traduzir e prever problemas e ter a maturidade de arrumar a própria casa separando falhas administrativas das técnicas. E, claro, ter a ferocidade para identificar as temidas glosas lineares e não perder um único prazo nas 4 vias de recurso. É um baita resumo. E sabe, conectando tudo que a gente destrinchou aqui hoje, isso levanta uma reflexão muito importante sobre o que nos aguarda. O que você enxerga no horizonte? Quando a gente observa fenômenos como a glosa linear e a automatização massiva das recusas, a gente percebe que o futuro do faturamento hospitalar caminha para se tornar um verdadeiro embate de máquinas. Algoritmo contra algoritmo. E auditar guias de forma cirurgicamente à prova de falhas. E do outro lado, em milissegundos, algoritmos das operadoras programados para varrer essas mesmas guias em busca de novos padrões invisíveis de recusa e atraso de pagamento. Um xadrez digital corporativo pesadíssimo. É isso. E a grande provocação que fica é a seguinte: nesse tabuleiro digital gigantesco, onde a eficiência financeira é a única métrica que dita as regras, onde ficam o paciente e o profissional de saúde? O risco real é que a assistência à vida acabe sendo reduzida a apenas mais um conjunto de dados esperando a aprovação de uma máquina que não sabe o que é a dor de um ser humano. É um pensamento que, com certeza, muda a forma como a gente enxerga o sistema. Da próxima vez que quem está nos ouvindo vira a luz da sala de raio-x acesa,
Aposto que vai lembrar dessas batalhas invisíveis acontecendo nos bastidores financeiros do hospital. É uma engrenagem que nunca para. Muito obrigado a quem embarcou conosco em mais essa imersão profunda. Esperamos que agora aquele demonstrativo de pagamento pareça menos uma sopa de letrinhas e mais um mapa estratégico para o seu negócio. Até a nossa próxima investigação. Até lá, cuidem dos seus prazos. É um pensamento que, com certeza, muda a forma como a gente enxerga o sistema. Da próxima vez que quem está nos ouvindo vir a luz da sala de raio-x acesa, aposto que vai lembrar dessas batalhas invisíveis acontecendo nos bastidores financeiros do hospital. É uma engrenagem que nunca para. Muito obrigado a quem embarcou conosco em mais essa imersão profunda. Esperamos que agora aquele demonstrativo de pagamento pareça menos uma sopa de letrinhas e mais um mapa estratégico para o seu negócio. Até a nossa próxima investigação. Até lá, cuidem dos seus prazos.